O patrono do exército português é Dom Afonso Henriques. Realmente, a nossa independência deve-se em grande parte ao confronto armado. Obviamente, não existia um exército nacional nesse tempo, mas uma hoste real. Ou seja, o exército não era nacional, noção que só é criada muito mais tarde, mas era o exército do rei. O embrião do que poderá vir a ser um exército nacional vai nascer no século XIII, com uma milícia concelhia chamada Besteiros do Ponto. Esta milícia era constituída por homens do povo, sobretudo artífices, com algumas posses, pois tinham que manter às suas custas o seu armamento e equipamento. Cada concelho tinha um número fixo de besteiros, o conto, com que participava na organização militar da época. Participavam em exercícios regulares e mantinham em prontidão quer o armamento, quer um determinado número de projéteis. Beneficiavam de alguns privilégios, nomeadamente fiscais, e eram pagos. A sua mobilização para a guerra era feita quando a coroa necessitava. A partir do início do século XVI, e com a crescente importância da infantaria e da artilharia no campo de batalha e o progresso técnico da arma de fogo, o ofício de soldado vai passando de eventual a profissional. Vão aparecer as companhias de ordenanças à italiana, formações compactas de piqueiros, com movimentos de ordem unida que exigiam uma grande coesão e disciplina. Formavam, no campo de batalha, autênticas falanges móveis e compactas que se opunham com sucesso às cargas de cavalaria. A importância das armas de fogo foi aumentando, dotando-se as formações de piqueiros com arcabuzeiros nos extremos. A importância e o número dos arcabuzeiros foi aumentando ao longo do século XVI e século XVII, em detrimento dos piqueiros. E foi com estas unidades militares, os terços, que combatemos durante a mais longa guerra suportada por Portugal, a Guerra da Aclamação, também conhecida por Guerra da Restauração. O aumento do poder de fogo das armas portáteis e da artilharia relegou as armas brancas para um papel secundário. Assim, as armas de haste, nomeadamente os piques e alabardas, caíram em desuso e foram desaparecendo dos campos de batalha. Simultaneamente, o aperfeiçoamento dos métodos de fabrico levou a que os exércitos europeus se equipassem de forma muito semelhante, fazendo com que o desequilíbrio no campo de batalha fosse sobretudo resultado da manobra. No início do século XIX, Portugal sofreu 3 invasões levadas a cabo pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte. Embora o exército tenha sido desmembrado durante a primeira invasão, o povo português e os seus soldados nunca deixaram de lutar pela sua liberdade e independência. Na terceira invasão, já com o exército português reconstituído, com a ajuda do aliado britânico, as unidades portuguesas e os seus aliados opuseram-se com êxito aos invasores franceses, no Bussaco e nas linhas de Torres Vedras, e em muitos outros combates, continuando a combater até 1814. No século XX, a jovem República Portuguesa vai tomar parte no primeiro grande conflito mundial, a Grande Guerra. Portugal vai combater com o sacrifício de muitos dos seus soldados em África, defendendo as suas colónias de Angola e Moçambique, e em França, com os seus aliados britânicos e franceses, numa intervenção polémica, mas que terminou com a vitória aliada e com a exaltação do espírito de sacrifício do soldado português. Na segunda metade do século XX, os militares portugueses sustentaram ainda uma guerra em África em 3 teatros de operações: Guiné, Angola e Moçambique. Durante 13 anos de guerra foram mobilizados mais de 1 milhão de homens, um esforço muito considerável para o exército e para o país. De novo, o soldado português evidenciou as suas qualidades de resiliência, abnegação e adaptabilidade, dignificando o exército e Portugal. Mais recentemente, o exército português, no quadro dos compromissos internacionais do país, tem participado em missões de paz, sempre com desempenhos louváveis e levando bem longe o nome de Portugal.